Fala galera que curte o PC Fact. Recentemente, no nosso grupo do Facebook, um colega respondeu uma pergunta minha dizendo assim: gargalo sempre acontece. Tecnicamente, a frase dele está correta. Gargalo sempre acontece. Eu concordo com isso. Mas tecnicamente. Por quê? Se você tem processador, memória, GPU, HD e o software, o sistema inteiro vai rodar de uma forma que você consiga extrair a melhor performance possível. Em algum ponto, essa performance vai ser limitada. Se for um jogo, por exemplo, essa performance vai ser limitada pela placa de vídeo, vamos supor. A placa de vídeo vai chegar em 100% de uso real e vai entregar a performance máxima que ela pode dar. Se for um Cinebench R15, por exemplo, o processador vai usar todas as suas threads, todos os seus núcleos reais, todos os seus recursos para entregar aquela renderização o mais rápido possível. Ele vai ficar em 100% e vai gargalar o sistema. Então, tecnicamente, sempre vai existir gargalo. Perfeito. Porém, existem pequenas nuances do tamanho de uma montanha que fazem toda a perspectiva sobre a tecnicidade desse termo, dessa frase que ele usou, serem absolutamente incorretas e até incoerentes. Porque veja, o gargalo realmente sempre existe, mas isso não quer dizer, e foi aí que eu acho que ele se equivocou, porque ele quis dizer isso, não quer dizer que ele não é um problema. O gargalo sempre existe, mas isso não muda o fato de que ele é um problema. Então, por exemplo, é diferente ter um gargalo de processador e ter um gargalo de placa de vídeo. Por quê? Quando você tem um gargalo de processador, o processador ele é feito para atividades serializadas. Isso significa que naquelas atividades, se ele gargalar, ele vai segurar a performance. Isso é bom? Não. Na GPU, que é paralelizada e não serializada, quando ela gargala, isso é bom? Não necessariamente. Se você está alcançando a sua performance, tudo bem. Mas se não, isso é ruim. Agora, o detalhe mais intrigante disso tudo. Por ser de tarefas serializadas, o processador não é trabalhado para efetivamente gargalar o teu sistema, para efetivamente trabalhar a 100% o tempo todo. Já a placa de vídeo, ela é arquiteturalmente desenhada para você usar ela 100% o tempo todo. E isso, quando eu falo, é porque um processador tem 8 núcleos, 16 núcleos. O processador mais porrada que tem hoje tem 64, 128, coisa por aí. E aí, a GPU mais forte chega a ter mais de 4.000 núcleos. Então, é absolutamente fundamental para a placa de vídeo estar a 100% de uso. Por quê? Ela foi criada para ser usada dessa forma, diferentemente do processador. Ele foi criado para fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas coisas diferentes. Ele foi feito para rodar o teu Cinebench R15, mas também rodar o teu sistema operacional. Ele foi feito para rodar o teu Cinebench R15, mas para também gerenciar a tua rede. Já a placa de vídeo, ela foi feita para rodar o jogo. E ali, o clock dela tem que estar no máximo clock possível. O uso dos cores dela tem que estar no máximo uso possível. Porque senão, ela perde eficiência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem uma placa de vídeo mediana, digamos, só para via de comparação, você tem uma placa que seja exatamente metade da performance de uma 2080 Ti. Vamos supor que isso exista assim matematicamente perfeito. Uma placa que é metade da 2080 Ti vai rodar em 50 FPS a 100%. Ótimo. 50 FPS, 100%, metade da 2080 Ti.
Isso significa que a 2080 Ti a 100% vai rodar em 100 FPS, certo? Certo, perfeito. Porém, se por algum motivo a gente pegar a 2080 Ti e não usar ela em 100% e usar ela em 50%, pela matemática perfeita, ela teria que dar 50 FPS. Mas se você testar ela no mundo real, ela não vai dar isso. Por quê? Porque os agendadores que a NVIDIA, por exemplo, já que eu estou usando o exemplo de RTX 2080 Ti, que a NVIDIA ou que a AMD dimensionou para aquela placa, não vão estar plenamente sendo utilizados. E aí no momento em que a placa diz assim, olha, eu estou tendo que usar só metade dos meus núcleos, então eu vou baixar o clock, porque eu não estou sendo usado em jogo. Percebam, tudo é desenhado na placa para que ela seja uma das duas coisas. Extremamente econômica, caso não esteja sendo usado naquilo que ela foi desenhada para ser usada, ou para ser absolutamente rápida naquilo que ela foi desenhada para ser usada. Então, você tem duas opções. Ou a tua placa de vídeo roda 100%, rendendo o máximo de performance que ela puder, ou ela vai para um modo econômico, em que ela vai rodar com menos eficiência, focada em economia de energia. Então, a placa de vídeo não pode gargalar. E por que ela não pode? Simplesmente porque se ela gargalar, ela vai render menos do que uma outra placa mais fraca se estivesse ali a 100%. Então é bem capaz de você pegar a 2080 Ti, capá-la em 50% e ela não rodar 50 FPS como ela deveria, rodar 45, 44, porque ela não vai estar funcionando internamente como ela foi desenhada para funcionar. Inclusive, tem muita gente que não entende, por exemplo, e isso explica, né, esse tipo de situação, isso que eu estou falando. O cara pega uma 2080, põe num i3 9100F e aí diz assim, cara, ela tá rodando pior do que a minha 1060 que eu tinha antes. Como isso é possível? Se eu rodava com a 1060 a 30 FPS, ou sei lá, vamos dizer 60 FPS, como é que a 2080 roda 55 aqui? Porque o gargalo é tão forte e a VGA sobra tanto que ela tem uma parte dela, a maior parte dela não está em uso. E essa menor parte diz assim, olha, tá fazendo uma tarefa ridícula, economiza energia, baixa o clock e não te importa muito com isso. Então, o dimensionamento é absolutamente fundamental. Simplesmente acreditar que gargalo acontece sempre, então não se preocupem, não é correto, pessoal. Claro, tecnicamente não está errado. A frase funciona, ela é verdadeira. Sempre vai haver um gargalo no seu sistema. Mas isso não quer dizer que isso é algo aceitável, que isso é algo de boa. Não, na verdade, entender o inverso disso vai explicar diversas situações que a pessoa que está em casa passa. Simplesmente pegar, só porque por exemplo, um Ryzen roda com um pouco menos de performance do que um Intel equivalente por conta da latência dele, e a gente dizer, mas gargalo sempre acontece. Não. Não. Claro, se você está usando um Ryzen com a 1660, tudo bem. Mas se você vai começar a usar ele com placas mais porradas e o gargalo vai ficando muito absurdo, essa placa vai começar a render ridiculamente mal. E não falando necessariamente do Ryzen como um 3800X, ou 3900X, 3700X, que são bons Ryzen, mas um 3400G, ou até processadores Intel como 9100F, que vão gargalar placas mais fortes, e aí você não vai entender por que ela está rendendo pior do que a placa que esse processador não gargalava. E aí lembrando que a relação entre processador e placa de vídeo é instrução abstrata da parte do processador e o resultado concreto gráfico da placa de vídeo. Então, para a tua placa gerar um frame, que é o que importa para ti, o processador já deve ter feito todos os cálculos fundamentais para instruir aquela placa. E aí ele vai dizer, gera o frame assim. E aí a placa vai lá e imprime. Mas se o teu processador é fraco, ele sequer consegue fazer isso num tempo hábil. E aí o que a tua placa faz enquanto isso? Espera. E essa espera é que torna o teu frame mais demorado.
Se ele demora mais, dentro do segundo, você tem menos FPS. Se você tem menos FPS, e se o teu processador está o tempo todo gargalando, além de você ter menos FPS, você vai ter, olha, uma variação absurda. E essa variação absurda, dependendo do tipo de gargalo que o teu processador cause na tua placa de vídeo, se ele usar uma parte menor do que a metade do total, a tua placa de vídeo ela meio que vai entrar num sistema de economia de energia e ela vai render pior do que rendia a placa que antes não gargalava no teu processador ou que gargalava pouco. Eu espero ter ajudado muita gente com esse vídeo, porque a ideia do PC Fact sempre foi o esclarecimento. Reduzir assuntos complexos como esse em uma frase de efeito, como o colega lá no grupo no Facebook fez, desculpem, eu não concordo, porque torna algo extremamente complicado, denso, rico, em algo simples, banal e que tenta explicar de uma maneira, digamos, até universal, algo que é absolutamente específico, pontual e detalhado. Então fica aqui a dica para vocês. O gargalo sempre acontece, mas em algumas vezes ele é muito problemático. Um grande abraço e até o próximo vídeo.